Prosseguindo os trabalhos, solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos relatórios finais apresentados pelos membros da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, protocolados na Secretaria dessa Casa Legislativa no dia 30 de outubro de 2017, os quais têm como objetivo a averiguação junto ao Poder Executivo dos fatos relativos à locação de imóveis de propriedade de Geraldo Bellarmino Soares, pela atual gestão pública municipal, cujo locador é padastro do senhor Olívio José Teixeira, prefeito municipal de Bambuí. Senhora presidente, a senhora pode falar para nós só quem não assinou a ata? Anderson Miguel, Magno Terence e Robson. Obrigado, senhora presidente. Aí vai ser colocado na próxima ata, então vai ser colocado. Comissão Parlamentar de Inquérito, resolução 2017, Câmara Municipal de Bambuí. Relatório final, presidente, vereador Mário Sérgio, relator, vereador Magno, secretário, vereador Robson. Exposição dos fatos submetidos à apuração, síntese dos fatos, objeto do procedimento e das investigações. Trata-se da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada através do requerimento número 24/2017, assinados pelos vereadores Anderson Miguel, Magno Terêncio, Edson da Silva, Edilson Santos, Robson Delbrando, Lécio José, Luciano Cardoso e Regina Amâncio, que tem como objetivo a averiguação, junto ao Poder Executivo Municipal, dos fatos relativos à locação de imóveis de propriedade de Geraldo Bellarmino Soares, pela atual gestão pública municipal, cujo locador é padrasto do senhor Olívio José Teixeira, prefeito municipal de Bambuí. Após a aprovação do requerimento número 24, foi promulgada pelo presidente da Câmara Municipal, vereadora Regina, a resolução número 3 de 2017, a qual criou a presente Comissão Parlamentar de Inquérito, composta pelos vereadores Mário Sérgio, presidente, Magno Terence, relator, e Robson Delbrando Frazão, secretário. Iniciados os trabalhos, a Comissão Parlamentar de Inquérito deliberou por buscar maiores informações junto ao Poder Executivo Municipal, solicitando cópias de documentos que comprovassem a contratação relativa à locação, como ainda os pagamentos que porventura houvessem sido realizados à pessoa de Geraldo Bellarmino Soares relativos a tais contratos. Foram encaminhados à comissão a parecer em 7 laudas com ementa no sentido de possibilidade de dispensa de licitação para aluguel imóvel de parente de prefeito municipal, assinado por Olívio José Teixeira, na qualidade de prefeito municipal de Bambuí, Minas Gerais, Clebson Pereira Carvalho, na qualidade de secretário municipal da Fazenda, e Bruno Lombardi de Andrade, na qualidade de procurador municipal, cujo parecer é datado de 2 de janeiro de 2017. Cópia de processo licitatório número 5 de 2014, dispensa de licitação número 4 de 2014, formalizado pelo município de Bambuí com Geraldo Bellarmino Soares, relativo à locação de 13 salas, com cópia de contrato de locação com prazo inicial de vigência até 31 de dezembro de 2014, acompanhado de cópias de aditivos contratuais e empenhos de pagamentos realizados estes no ano de 2017. Cópia C. Cópia do contrato de locação de imóvel formalizado pelo município de Bambuí com a Mauri Joaquim Vieira aos 3 de julho de 2001, relativa a 9 salas destinadas a atendimento diversos na manutenção do SUS, com prazo de vigência até 31 de dezembro de 2001 e valor de R$ 2.083,34 mensais. D. Cópia de processo licitatório número 30 de 2011, dispensa de licitação 2 de 2011, formalizado pelo município de Bambuí, relativo à locação de uma sala, com cópia do contrato de locação com prazo inicial de vigência até 31 de dezembro de 2011,
acompanhada de cópias de 2 aditivos contratuais que prorrogam, respectivamente, os vencimentos para 31 de dezembro de 2012 e após para 31 de dezembro de 2013. Fez uso da tribuna o atual prefeito municipal, senhor Olívio José Teixeira, fazendo explanação sobre os fatos relacionados ao contrato e seu aditamento, este praticado pela atual gestão municipal, e defendendo a legalidade de seu procedimento. Entendeu a comissão que não seria necessária a oitiva de qualquer testemunha, fundando-se a investigação exclusivamente em prova documental e dando-se por encerrados os trabalhos de apuração que lhe forem incumbidos. Apresenta-se por imperativo legal, decorrente do disposto no artigo 117 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bambuí, o relatório final conclusivo sobre os fatos. 2. A exposição e análise das provas colhidas. A prova produzida no bojo do inquérito é conclusiva no sentido de que o senhor Geraldo Bellarmino Soares é padrasto do atual prefeito municipal, senhor Olívio José Teixeira, eis que casado com a mãe deste, senhora Elani Vieira Teixeira, embora o atual prefeito municipal tenha ele se referido como seu pai, quando prestou esclarecimentos em plenário dessa Casa Legislativa aos 21 de agosto do corrente ano. Trata-se, dentro do contexto jurídico de parentesco afim de primeiro grau, a relação existente entre o senhor Olívio José Teixeira e o senhor Geraldo Bellarmino Soares. Por seu turno, para tentar elucidar os fatos, o atual prefeito compareceu à Câmara Municipal fazendo uso da palavra, ocasião em que expôs sua versão para a contratação, sendo certo que em algumas oportunidades se viu aparteado pelo vereador Anderson, manifestando sobre a existência de disposição legal impeditiva da contratação e a existência de outros imóveis em condições de atender às necessidades da administração pública. Do debate que se travou, destaque-se prefeito Olívio, eu não queria nem falar desse assunto, mas assim a CPI, vocês não pensaram, foram muito precipitados, porque assim a CPI é para investigar alguma coisa, e eu acho que não tem nada para investigar, está tudo claro. As lojas são alugadas há 15 anos, as lojas são do meu pai. A lei permite, mesmo que não fosse o primeiro aluguel, já teve situações que foram comprovadas e aprovadas pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas que o imóvel do prefeito era o único que atendia a necessidade. Então a comarca votou e aprovou, o preço era o preço de mercado, a área de engenharia aprovou, então as coisas são assim, se a gente sair de lá, vai para onde? Não tem, principalmente pensando na população, a comodidade. Minha mãe falou, vou tirar vocês de lá, mas e aí nós vamos para onde? Vai alugar uma sala num bairro, alugar no outro, outra casa no outro, vai alugar outra casa no outro e vai pagar muito mais caro. A nossa função aqui é buscar a maior comodidade para a população e o preço justo. Agora o preço foi divulgado. Se vocês acham que não é justo, bom, tá aí, pode conseguir melhor, que a gente, como já foi dito, nós vemos, né? Vereador Anderson Miguel, senhor prefeito, o senhor me permite, a questão aqui é a seguinte, não é que a Câmara está contra o senhor, eu acho que o senhor deveria até agradecer a gente de verdade, abrir essa CPI, porque várias vezes o senhor pediu que me fiscalize. Eu que vocês façam isso, então assim, porque hoje o senhor foi na rede social e falou o contrário, né? A gente está pegando no pé e tudo, mas está aqui, está fiscalizando. Então eu quero de verdade que o senhor pense, porque está claro aqui no artigo 131 que é proibido. Eu pedi a CPI porque eu realmente acho que é proibido. Em relação para onde que vai as salas, na verdade eu tenho várias opções para o senhor, se o senhor quiser sentar conversar. Olívio, não, pode. Anderson Miguel, inclusive pelo mesmo preço. Olívio, não faça os projetos, façam. Não, faça os projetos, façam. Anderson Miguel, tenho vários locais, Instituto. Olívio, você está enganado, Instituto não cabe nada. Bom, tá aqui então. Anderson Miguel, inaudível. Olívio, é porque a lei, vereador, nobre vereador, ela não é do jeito que a gente olha aqui, não. Anderson Miguel não é. Olívio, inclusive esse texto aqui, o município não pode legislar sobre essas leis. Licitações é lei federal, isso aqui está inconstitucional. Anderson Miguel, não tem na lei federal também. Não, é só aqui não. Olívio, isso aqui não está. Anderson Miguel, não sei se o senhor viu, mas tem na lei federal também.
Olívio, fui vereador também, o senhor não pode basear. Antes, Miguel, mas o senhor sabe que está errado. Olívio, não se pode basear só nisso, e tem vários pareceres. O procurador está aqui, ele sabe. A lei não é nua e crua do jeito que está aqui. Tem várias coisas que fazem modificações, portanto. Então, mas assim, o caminho foi assim, precipitado. Se vocês tivessem levado esse assunto para o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, vocês veriam claramente isso. Antes, São Miguel, porque o Tribunal de Contas, só para mim entender o que tem a ver nessa situação. Olívio, o Tribunal de Contas do Estado é que verifica se tem alguma coisa ilegal, no sentido de administração pública. Antes, Miguel, mas a gente não está falando de contas, né? A gente está falando aqui em relação o que é certo e o que é errado. Olívio, exatamente. Antes, Miguel, isso aqui é errado. Olívio, e quem vai delegar, quem vai saber explicar melhor é o Tribunal de Contas. Antes, Miguel, eu quero dizer para o senhor é o seguinte, aqui se realmente essa casa estiver errada, a gente fez a denúncia porque, analisando junto com o nosso procurador jurídico, junto com outros procuradores, que a gente procurou saber, porque realmente a gente acha que está errado. Então, por isso que a gente tomou essa atitude e espero que o senhor entenda de verdade. Olívio, não, tudo bem, a gente tem a consciência tranquila e vai ser tudo esclarecido. Se o fato não ter um lugar a um preço bom, bem localizado e que atenda a população, só isso já poderia fazer a Câmara, já poderia aprovar independente disso aí, mesmo que fosse meu. Antes, Miguel, mas eu vou apresentar uns 3 locais para o senhor. Olívio, ótimo, e faz uma pesquisa com a população. Assim, tem-se como inconteste no entendimento da comissão a existência de parentesco afim entre o atual prefeito municipal de Bambuí, Olívio José Teixeira, e pessoa com quem o município tem relação jurídica e contratual de locação de imóveis, senhor Geraldo Bellarmino Soares. A existência de ato jurídico de natureza contratual formalizado entre o município de Bambuí, representado pelo senhor Olívio José Teixeira na condição de prefeito municipal, e o senhor Geraldo Bellarmino Soares, caracterizado pelo aditivo contratual datado de 2 de janeiro de 2017, com previsão de vigência até 31 de dezembro de 2017. A existência de pagamentos pelo Poder Público Municipal ao senhor Geraldo Bellarmino Soares, a título de valores locatícios relativos ao período de janeiro a julho de 2017, da ordem de R$ 4.500 mensais. A existência de qualquer ato jurídico por parte do atual prefeito, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2017, no sentido de promover processo licitatório ou mesmo dispensa de licitação, visando a contratação da locação de imóveis com o objetivo de se prestar a instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. A inexistência de qualquer ato jurídico por parte do atual prefeito municipal, no sentido de determinar a averiguação sobre a existência de outros imóveis na cidade de Bambuí, Minas Gerais, que possam ou pudessem servir para a instalação e funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. A inexistência de qualquer ato jurídico por parte do atual prefeito municipal no sentido de determinar a averiguação a respeito de ser ou não o preço locativo dos imóveis de propriedade do senhor Geraldo Bellarmino Soares, o valor de mercado ou abaixo deste. O fato de que, tendo o contrato de locação originário sido formalizado com fundamento no processo de dispensa de licitação número 4 de 2014, sua vigência no tempo de se deu apenas e tão somente até 31 de dezembro de 2016, quando venceu o prazo previsto em terceiro aditivo contratual, formalizado pelo anterior gestor municipal, senhor Leles Jorge Silva, com a pessoa de Geraldo Bellarmino Soares. A primeira situação que chamou a atenção da Comissão Parlamentar de Inquérito foi o fato de que o senhor Olívio tenta justificar sua conduta de locar imóveis de parente no argumento de que tal é possível e se embasa em parecer da Procuradoria Jurídica do município. A interpretação não se mostra no entendimento da comissão a mais adequada. Isso porque, como manifestado pelo vereador Anderson, em debate nessa Casa Legislativa, a expressa previsão legal no sentido de impedimento à contratação, e isso está claro no ordenamento jurídico municipal. A tal respeito, dispõe o artigo 131 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 131. O prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os servidores municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio, convivência marital, parentesco afim ou consanguíneo, até o 2º grau, por
adoção, não poderá contratar com o município, subsistindo a proibição até 6 meses após fim das respectivas funções. A norma legal, ao revés do entendimento do atual gestor municipal, não é inconstitucional e está estampada na maioria das leis orgânicas do país. A tal propósito, cite-se o julgamento de recurso extraordinário 42.35.60, envolvendo a mesma questão jurídica de proibição de contratação constante da lei orgânica do município de Brumadinho, através do qual se decidiu ser constitucional a restrição. Direito constitucional e administrativo, licitação e contratação pela administração pública municipal, lei orgânica do município de Brumadinho, Minas Gerais, vedação de contratação com o município de parentes do prefeito, vice-prefeito, vereadores, ocupantes de cargos em comissão, constitucionalidade, competência suplementar dos municípios, recurso extraordinário provido. A Constituição Federal outorga à União a competência para editar normas gerais sobre licitação, artigo 22, inciso 27, e permite, portanto, que estados e municípios legislem para complementar as normas gerais e adaptá-las às suas realidades. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que as normas locais sobre licitação devem observar o artigo 37, inciso 21 da Constituição, assegurando a igualdade de condições de todos os concorrentes procedentes. Dentro da permissão constitucional para legislar sobre normas específicas em matéria de licitação, é de se louvar a iniciativa do município de Brumadinho, Minas Gerais, de tratar em sua lei orgânica de tema dos mais relevantes em nossa polis, que é a moralidade administrativa, princípio guia de toda atividade estatal, nos termos do artigo 37, caput da Constituição Federal. Proibição de contratação com o município dos parentes, afins ou consanguíneos do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, bem como dos servidores e empregados públicos municipais, até 6 meses após o fim do exercício das respectivas funções, é norma que evidentemente homenageia os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, prevenindo eventuais lesões ao interesse público e ao patrimônio do município, sem restringir a competição entre os licitantes, inexistência de ofensa ao princípio da legalidade ou de invasão da competência da União para legislar sobre normas gerais de licitação, recurso extraordinário provido do STF. E é certo que em algumas leis orgânicas há previsão de que poderia haver a contratação quando tal contratação se desse mediante contrato com cláusulas uniformes. No entanto, não é isso o que dispõe a lei orgânica do município de Bambuí, visto que não contempla tal exceção. A restrição quanto à contratação se liga de maneira indissociável ao princípio da moralidade. De se citar ainda que, ao revés do que manifestou o atual gestor público, quando presente nessa Casa Legislativa, a restrição de contratação com parentes tem também previsão na própria Lei Federal 8.066/93, que disciplina sobre as licitações e contratos da administração pública. Veja-se, a tal propósito, a proibição contida no artigo 9º da mencionada lei. Artigo 9º não poderá participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários. Inciso 3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Parágrafo 3º. Considere-se participação indireta, para fins de disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. De se registrar que a interpretação a respeito do dispositivo legal em comento pelos doutrinadores o é no sentido de que o impedimento do direito de licitar, as vedações do artigo 9º retratam derivação dos princípios da moralidade pública e isonomia. A lei configura uma espécie de impedimento em acepção similar do direito processual, a participação de determinadas pessoas na licitação. Considera um risco a existência de relações pessoais entre os sujeitos que definem o destino da licitação e o particular que licitará. A simples potencialidade do dano é suficiente para que a lei se acautela. O impedimento abrange aqueles que, dada a situação específica em que se encontram, teriam condições, teoricamente, de frustrar
a competitividade, acarretando benefícios indevidos e reprováveis. Marçal Justin Filho. Comentário à Lei de Licitações e Contratos. Vê-se, assim, que mesmo que a contratação da locação se realizasse mediante processo licitatório e não por procedimento de dispensa de licitação, haveria, a partir de 1º de janeiro de 2017, evidente impedimento a que tal contratação se formalize com parente do prefeito municipal e mesmo com parente de servidor público que fosse membro da comissão de licitação que tivesse como atribuição a fiscalização do contrato. No entendimento da comissão, o fato de que o atual prefeito promoveu apenas a prorrogação do prazo contratual ou o aditivo de prazo e que a contratação inicial não houvera por si sido realizada, não tem o condão de justificar o ato jurídico ou torná-lo legal. Isso porque, se houve um primeiro processo de dispensa de licitação pela gestão anterior, tal ocorreu exatamente pelo fato de que, naquela ocasião, segundo os informes constantes do processo, era inviável a licitação, pelo fato de que o imóvel era, naquela época, segundo aqueles informes, o único que atingia os objetivos da administração pública e o preço era, naquela época, de mercado. Tendo a dispensa de licitação inicial sido formalizada pelo ex-gestor, que não era parente do locador, não havia, em tese, se falado do impedimento à contratação, salvo pelo fato de que o locador era parente de vereador, o que se deixa de analisar no presente momento pelo fato de não ser objeto da CPI instaurada. E se houve a prorrogação do prazo de vigência da locação pelo atual gestor, tal se caracteriza exatamente em conduta que, em tese, beneficia o contratado, parente seu. Abre-se um parênteses para se registrar que a expressão prorrogação do prazo de vigência se colocou entre aspas, pelo fato de que entende a comissão parlamentar que também nesse aspecto ocorreu o erro do atual gestor público. Isso porque, como se averiguou da documentação apresentada à comissão, o terceiro aditivo de prazo venceu aos 31 de dezembro de 2016 e o quarto aditivo de prazo se viu formalizado com a data de 2 de janeiro de 2017. Ora, se o contrato o era de locação de imóveis, tais contratos, quando formalizados pela administração pública, têm que conter o prazo determinado de vigência por expressa previsão contida no parágrafo 3º do artigo 57 da Lei 866/93. Artigo 57. A duração dos contratos regidos por esta lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quando aos relativos. Parágrafo 3º. É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. E vencido o prazo, considera-se reincindida a locação, visto que formalizado por prazo certo. Dentro de tal contexto, não se entende como poderia haver prorrogação de contrato que já se encontrava reincindido pelo decurso do seu prazo contratual. A lição do saudoso Eli Lopes Meireles é induvidosa. A expiração do prazo de vigência sem prorrogação opera de pleno direito à extinção do contrato. O contrato extinto não se prorroga nem se renova, exigindo novo ajuste para a continuação das obras, serviços ou fornecimentos anteriormente contratados. Não obstante tal fato, mesmo que se entendesse que poderia haver a prorrogação do contrato já vencido, em evidente contrariedade ao entendimento de nossos tribunais, inclusive de Corte de Contas e ao entendimento de nossos doutrinadores, é certo que não apresentou a atual administração pública à comissão qualquer justificativa para a manutenção do contrato de locação com a pessoa de Geraldo Bellarmino Soares, e que tivesse fundamentado o aditivo formalizado com a data de 2 de janeiro de 2017. Tal também se caracteriza como erro inaceitável cometido pela atual administração pública municipal, visto que afronta a forma legal explícita. A exigência de justificar previamente os motivos da prorrogação ou do aditivo de prazo está contida também na Lei 866/93, em seu artigo 57, parágrafo 2º. Artigo 57, parágrafo 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito, previamente autorizado pela autoridade competente para celebrar o contrato. Não há um único documento que demonstre que as condições que justificaram o contrato inicial, relativo a ser o único imóvel em condições de permitir o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, como ainda em relativa a ser o preço adequado para a locação, estariam permanecendo no ano de 2017. E se não há tal documento, por certo, que o aditivo se formalizou em evidente descumprimento da norma legal. No entendimento da comissão, a única justificativa que viria em socorro do atual prefeito
No tocante à locação do imóvel perante parente seu, sem procedimento licitatório, seria o fato de que, em atenção ao princípio da continuidade administrativa, não havia como se promover a entrega do imóvel assim que ele, prefeito municipal, assumiu o cargo. Isso porque, embora no entendimento da comissão parlamentar tenha ocorrido a rescisão contratual aos 31 de dezembro de 2016, por não ter havido aditivo contratual antes do vencimento do contrato, é certo que a anterior administração pública não promoveu a entrega efetiva no imóvel, continuando a ocupá-lo. Poder-se entender que a obrigação de desocupação do imóvel seria do atual prefeito, como efetivamente o é. No entanto, é fato que, assumindo a gestão ao 1º de janeiro, não tinha ele, reconhece-se, condições de entregar o imóvel exatamente naquele dia ou em pouco espaço de tempo. Assim, embora a continuidade de uso do imóvel sem contrato por um pequeno espaço de tempo fosse de fato admissível, embora juridicamente inadmissível, tal ocupação não poderia perdurar no tempo de maneira indefinida ou pelo prazo que se ajustou no aditivo contratual, ou seja, até 31 de dezembro de 2017. Exceto que em determinadas situações há o gestor que definia entre um procedimento ou outro, e às vezes atendendo a um determinado princípio em prejuízo de outro. Especificamente, quando há conflito entre a aplicação de um dispositivo de lei e não de outro, ou quando há conflito entre a aplicação de um princípio jurídico e não de outro, em determinada relação jurídica, a cujo procedimento a doutrina denomina ponderação de princípios. Isso parece ter ocorrido, visto que privilegiou ele, inicialmente, a continuidade dos serviços públicos, ao continuar ocupando o imóvel de propriedade parente afim, seu, ao revés de privilegiar a aplicação dos princípios da legalidade e da moralidade. No entanto, tal situação não poderia ter permanecido no tempo como está a ocorrer, sob o falso argumento de que seria admissível a contratação com parente quando se tratasse de imóvel único e cuja contratação teria sido realizada a preço de mercado ou inferior a este, visto que, como se manifestou no corpo deste relatório, tal contratação tem impedimento legal e afronta o princípio da moralidade, além de não ter sido apresentado qualquer comprovante que o imóvel seria o único na cidade de Bambuí a comportar as atividades nele desenvolvidas. Sob tal aspecto, entende a comissão que seria admissível a continuidade da ocupação por determinação do atual gestor, por um prazo de no máximo 30 dias, que se mostra um prazo razoável para se formalizar procedimento licitatório para se locar outro imóvel em condições de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, como ainda para se promover a transferência das atividades de local. Ou, se não lograsse resultado, procedimento licitatório, tal prazo também seria suficiente para se formalizar projeto de lei visando alterar o dispositivo constante da Lei Orgânica Municipal, de maneira a criar exceções à regra de impedimento de contratação com parentes. No entanto, ao revés de assim proceder, a atual administração pública continuou a utilizar o imóvel, além do prazo necessário para se promover procedimento administrativo visando nova contratação, aproveitando-se da situação para formalizar aditivo de forma totalmente anômala, visto que o contrato já se encontrava rescindido aos 31 de dezembro de 2016 e, pior, estendendo o prazo da locação até 31 de dezembro de 2017, sem qualquer justificativa técnica de fato ou legal. 3. Conclusão e sugestões. Conclui-se, assim, no entendimento da comissão, que o atual gestor público pode, em tese, ter praticado ato de improbidade administrativa, como ainda delito de natureza criminal, com o procedimento de contratar a locação de imóvel de propriedade parente seu, sem procedimento licitatório, como ainda com o procedimento de negar a execução à legislação vigente. Isso porque, como sabido, dispõe a Lei 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa, que é o artigo 10, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidos no artigo 1º desta lei, e notadamente 1. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens,
rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Permitir ou facilitar a alocação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiros se enriqueçam ilicitamente. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e, notadamente, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. E o Decreto-Lei nº 201/67, que, artigo 1º, são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio ou alheio, utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos, desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas, negar a execução à lei federal, estadual ou municipal. Parágrafo 1º. Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dois itens 1 e 2, punidos dos itens 1 e 2 com a pena de reclusão de 2 a 12 anos e os demais com a pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Parágrafo 2º. A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo acarreta a perda de cargo e a inabilitação pelo prazo de 5 anos para exercício de cargo ou função pública, eletiva ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular. E, além disso, entende a comissão que, em tese, o atual gestor público municipal, Sr. Olívio José Teixeira, com sua conduta relativamente ao contrato de locação formalizado com parente afim, seu, desrespeitando o disposto tanto na Lei Orgânica Municipal quanto disposto na Lei 866/93, cometeu infração política administrativa que se enquadra no artigo 4º, inciso do Decreto-Lei 201/67. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionados com a cassação do mandato. Praticar, contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência omitir-se na sua prática. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração da prefeitura. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Entende mais a comissão que, por não ter competência para promover ação de improbidade administrativa contra quem quer que seja, cuja autoria processual está limitada ao próprio município ou ao Ministério Público, por não ser incumbência da comissão atribuir a prática de delitos a qualquer cidadão, função institucional esta que cabe ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por não ter competência para julgar em caráter definitivo os atos do prefeito municipal que constituem infração política administrativa. Sugere-se um encaminhamento de cópia dos trabalhos envolvidos ao ilustre representante do Ministério Público na comarca para que tome as providências que entender pertinentes com relação aos fatos objetos da CPI, especialmente com relação à prática ou não de ato de improbidade administrativa pelo atual gestor municipal e de infração de natureza penal. O encaminhamento dessas conclusões ao plenário para que decida pela abertura ou não de processo político-administrativo contra o atual gestor municipal, oportunidade na qual poderá o mesmo se defender como entender de direito, permitindo ao Poder Legislativo o exercício pleno de suas funções institucionais e o julgamento relativo à questão objeto de investigação. Este relatório foi elaborado em observância aos artigos 117 e 118 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bambuí e será protocolado na Secretaria da Câmara Municipal de Bambuí para os procedimentos ulteriores no tocante à CPI. Bambuí, 30 de outubro de 2017. Ela foi assinada somente pelo vereador Magno Terêncio, que é relator da comissão. Não foi assinada pelo vereador Robson, secretário da comissão, e não foi assinada também pelo vereador Mário Sérgio, presidente da comissão. Comissão Parlamentar de Inquérito, segundo relatório. Objeto: investigação de possíveis irregularidades na prorrogação de um contrato de locação de salas realizado entre o município de Bambuí e o senhor Geraldo Belarmino Soares.
Indiciado, prefeito municipal Olívio José Teixeira. Presidente e membro, vereadores Mário Sérgio e Robson Delbrando Frazão. Relatório. Trata-se de CPI instaurada a requerimento dos vereadores que compõem as bancadas da Câmara, no total de 9, com base no artigo 114 do Regimento Interno, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades dentro da administração do município. Em seu requerimento, o vereador Anderson justifica o seu pedido, alegando, em suma, existir irregularidades na prorrogação de um contrato de locação de salas realizado dentro do município de Bambuí, o senhor Geraldo Bellarmino Soares, padrasto do atual prefeito. De acordo com o requerimento, o impedimento tem fundamento na ausência de permissivo legal para realizar a prorrogação de contrato após seu período de vigência, proibição legal prevista na Lei Orgânica do município de Bambuí, artigo 131, consistente em não permitir que parentes do prefeito, sejam afins ou consanguíneos, contratem com o município. Assim, por meio da Resolução número 13 de 2017, foi criada a Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por 3 vereadores, com período compreendido entre 14 de agosto e 14 de novembro de 2017. Preliminar. Possibilidade de relatório divergente daquele proferido pelo relator da Comissão Parlamentar de Inquérito. De acordo com o regimento interno dessa colenda, a Câmara considerará relatório final aquele circunstanciado pelo relator da CPI, subscrito pelos seus demais membros, se não vejamos. Artigo 118. Considera-se relatório final circunstanciado aquele devidamente elaborado pelo relator da comissão, subscrito por todos seus membros. Ocorre que o atual relatório não é o que entendemos como legitimado dentro dos princípios basilares do direito público, principalmente dentro do procedimento de licitação e contratos administrativos. Por esse motivo, não iremos subscrever o texto apresentado pelo nobre relator, e de maneira apartada apresentaremos abaixo os fatos e fundamentos do nosso parecer. Fundamentos. Desnecessidade de CPI para apuração dos fatos. Em 11 de agosto de 2017, foi protocolado junto à Câmara Municipal de Bambuí requerimento de autoria do vereador Anderson, que, conforme a ementa, visa a criação de comissão parlamentar de inquérito, com a finalidade de investigar o processo licitatório número 4 de 2014, com objeto de locação de salas para atender diversas áreas de saúde. Embora o aspecto formal para a instauração da CPI tenha sido respeitado, a desnecessidade do presente procedimento investigatório ficou evidenciada, já que nunca houve qualquer elemento fático que necessitasse de esclarecimento. Nesse sentido, cumpre ressaltar que as CPIs objetivam esclarecer fatos determinados sobre os quais recaem suspeitas de irregularidades e precisam de esclarecimentos e transparência. O procedimento em questão foi instaurado com o objetivo de apurar irregularidades na dispensa de processo licitatório referente à locação de 13 salas comerciais das salas do Shopping Bambuí, destinado ao funcionamento de serviços municipais relacionados à Secretaria de Saúde. Em realidade, o que constatamos é que a CPI foi instaurada tão somente para apurar o grau de parentesco do contratante com o chefe do Poder Executivo, o que a rigor sempre foi de conhecimento público, e ainda objetivando esclarecer as bases do contrato de aluguel das salas comerciais localizadas dentro do empreendimento Bambuí Shopping. Entretanto, há que se reconhecer que a atual gestão nunca dificultou ou colocou qualquer obstáculo à fiscalização de tais contratos, sendo que o aditivo ou mesmo os contratos originários sempre estiveram à disposição de quem se interessasse, o que a rigor nada mais é do que obrigação do gestor, já que a publicidade e a transparência são princípios básicos que regem a administração pública. Além disso, não há como negar que, embora a CPI tenha sido criada para investigar o aditivo contratual formalizado em 2017, o contrato originário de aluguel, suas cláusulas e seus valores foram definidos não pela atual gestão, mas pela administração anterior, sem qualquer vínculo à administração atual. Nesse sentido, sempre foi de conhecimento público e notório que a Prefeitura Municipal se utiliza das referidas salas comerciais desde 2001, sem qualquer questionamento quanto à legalidade dos contratos, e que a escolha do referido imóvel para sediar tais serviços nunca teve qualquer relação com a atual gestão. De fato,
O que o atual chefe do Executivo fez foi renovar o contrato por meio de um aditivo, devidamente amparado pela Procuradoria do Município e pela jurisprudência do Tribunal de Contas, sendo que o referido aditivo manteve as mesmas bases do contrato originário, sem prever qualquer reajuste nos valores estabelecidos no contrato celebrado pela gestão anterior. A desnecessidade da CPI se torna ainda mais patente, visto que, inexistindo qualquer fato a ser esclarecido, a questão se resolve a partir da existência pura e simples de uma eventual proibição de contratar, o que a rigor poderia, se for o caso, ensejar crime de responsabilidade, nos termos do artigo 1º, inciso 11 do Decreto-Lei nº 201. Ocorre que a atribuição para analisar se houve ou não alguma ilegalidade na contratação é do Poder Judiciário, que detém competência para julgar o fato, e não desta egrégia casa, já que não há qualquer fato que se caracterize como infração político-administrativa. Artigo 4º da mesma lei. Sendo assim, em que se pese a orientação contida no final deste relatório para que tal contratação seja encaminhada para o Ministério Público para análise de eventual ação cabível, as circunstâncias indicam de forma inequívoca que em momento algum houve qualquer tentativa do chefe do Executivo em interferir, manipular ou fraudar o procedimento licitatório com o intuito de viabilizar um dado contrato e favorecer pessoa determinada, ou mesmo violar a lei orgânica do município, conforme passamos a demonstrar. Sobre a vedação específica prevista na lei orgânica municipal de contratar parentes do prefeito, vice-prefeito, vereadores e servidores públicos municipais, a alegação de que a partir de 1º de janeiro de 2017 haveria impedimento de que tal contratação fosse realizada, tendo em vista o grau de parentesco entre o prefeito e o contratante, em razão da existência de impedimento legal que recentemente foi incluído na Lei Orgânica Municipal, é altamente controvertida e não é apta a macular o procedimento em questão. A Constituição Federal de 88, ao tratar do federalismo e da organização política administrativa da República Federativa, estabeleceu competências privativa, comum, concorrente e suplementar remanescente entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Com isso, a divisão de competência entre os entes federativos atribuiu aos municípios a competência para legislar principalmente sobre assuntos de interesse local, suplementando a legislação federal e estadual naquilo que couber. A competência municipal para legislar, apesar de ampla, tem limitações, haja vista que os municípios não podem legislar em assuntos que a Constituição Federal impôs que deviam ser tratados de forma uniforme no âmbito da federação. E é com este enfoque que deve ser analisado o artigo 22, caput, inciso 27 da Constituição Federal, que trata da competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação. No que tange ao tema de licitações e contratos, existe ampla legislação federal regulatória sobre o assunto que não confere qualquer margem à atividade legislativa por parte dos municípios, ainda que estes legislem com o pretexto de ampliar as proibições existentes na Lei 8.666/91, limitando ainda mais a atuação do gestor público. Nesse sentido, verifique-se de forma inequívoca que o artigo 131 da Lei Orgânica Municipal de Bambuí é nulo, eivado de inconstitucionalidade formal, pois viola frontalmente a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contrato. Neste ponto, a legislação máxima do município de Bambuí assevera em seu artigo 131 que o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores e servidores municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio, convivência marital, parentesco, afim ou consanguíneo, até o 2º grau, ou por adoção, não poderão contratar com o município, subsistindo a proibição até 6 meses após findadas as respectivas funções. Ora, ao proibir sem qualquer restrição a contratação de parentes do prefeito municipal, vice-prefeito, vereadores e servidores municipais, a referida legislação afere também os princípios da legalidade, isonomia, eficiência, moralidade, impessoalidade e razoabilidade, bem como o artigo 37 e 103-A da Constituição Federal, contrariando ainda a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, já que amplia de forma indevida a proibição de contratação no âmbito do poder público municipal. Nesse sentido, aduz a súmula vinculante número 13 que a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta
colateral por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Tal orientação, editada com base no artigo 103-A da Constituição Federal, a pretexto de vedar o nepotismo e o favorecimento de parentes no âmbito do Poder Judiciário e na administração pública direta e indireta de todos os poderes, não abrange cargos de natureza política, ou mesmo a contratação oriunda de concurso público, conforme já pacificado no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal. O fato é que, ao restringir a participação de alguém no poder público pelo simples fato de possuir um determinado grau de parentesco com alguma das pessoas elencadas na lei, a referida norma viola frontal e diretamente o direito constitucional de acessibilidade e participação de todos em igualdade de condições, criando uma distinção não prevista nem mesmo de forma indireta na Constituição Federal ou na legislação de regência. Nesse sentido, dispõe o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, in verbis. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. Inciso 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Emenda Constitucional número 19, de 88. Não há, portanto, especificação da proibição tão somente a interessados que tenham parentesco com servidores investidos em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Nesse sentido, as recentíssimas decisões do Supremo Tribunal Federal corroboram este entendimento. Emenda agravo regimental no recurso extraordinário, súmula vinculante número 13, ausência de configuração objetiva de nepotismo, inexistência de influência ou subordinação hierárquica, fatos e provas, reexame, impossibilidade, precedentes. Ao se editar a súmula vinculante número 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na administração pública, erigiram-se critérios objetivos de conformação, a saber, ajuste mediante designações recíprocas quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada. Relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante. Relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção. Chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada. E relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sob a autoridade nomeante. A incompatibilidade da prática, enunciada na súmula vinculante número 13, com o artigo 37, caput da Constituição Federal 88, não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público ocupante cargo em comissão ou função comissionada, mas da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionada à pessoa com relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de seleção. Ultrapassar a delineação fática traçada pelo tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, incidência do enunciado de súmula 279 do STF.
Agravo regimental não provido, inaplicável, o artigo 85, parágrafo 11 do CPC, haja vista tratar-se na origem de mandato de segurança. Artigo 25 da Lei nº 2016/2009. Ministro Dias Toffoli, segunda turma, julgado em 30 de junho de 2017. No mesmo sentido, a decisão do excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, no recurso extraordinário 968.674, Santa Catarina, datada de 30 de junho de 2017, em anexo, trata-se de agravo interno interposto em 21/7/2017, cujo objeto é a decisão que negou seguimento ao recurso, entendendo que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Tribunal Federal, no sentido da inaplicabilidade da súmula vinculante 13 a cargos políticos, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade por manifesta ausência de qualificação técnica ou inedoneidade moral. Com efeito, como consta da decisão agravada, o acordo tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da inaplicabilidade da súmula vinculante 13 a cargos políticos, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Relator, ministro Ricardo Lewandowski. Agravo regimental e medida cautelar em reclamação, nomeação de irmão de governador de Estado, cargo de secretário de Estado, nepotismo, súmula vinculante número 13, inaplicabilidade ao caso, cargo de natureza política, agente político, entendimento firmado no julgamento do recurso extraordinário, ocorrência da fumaça do bom direito, impossibilidade de submissão do reclamante, secretário estadual de transporte, agente político, as hipóteses expressamente elencadas na súmula vinculante número 13, por se tratar de cargo de natureza política. Existência de precedente no plenário do tribunal. Ministro Ricardo Lewandowski, agravo regimental improvido. Especificamente sobre a questão de contratos e licitações, a própria lei de licitações, cuja observância se faz obrigatória a todos os entes federativos, já prevê uma série de limitações para a contratação de pessoas por meio dos procedimentos nela adotados, não havendo em tal diploma normativo qualquer dispositivo que proíba a contratação com o poder público pelo simples fato de possuir parentesco com o gestor. Artigo 9º. Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários. O autor do projeto básico executivo, pessoa física ou jurídica, empresa isoladamente ou em consórcio responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Parágrafo 1º. É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso 2 deste artigo na licitação de obra ou serviço ou na execução como consultor ou técnico nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento exclusivamente a serviço da administração interessada. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela administração. Parágrafo 3º. Considere-se participação indireta para fins do disposto neste artigo a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante, ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. Parágrafo 4º. Disposto no parágrafo anterior, aplique-se aos membros da comissão de licitação. O que se afigura é que o impedimento de participação em licitação ou na execução da obra ou serviço e do fornecimento de bens é aplicável ao servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante, que no caso específico seria a municipalidade.
Daí porque não se pode admitir que o servidor público, seja ele efetivo ou ocupante de cargo em comissão, função gratificada, firme contratos com o poder público. Se está impedido até mesmo de participar da licitação, não pode firmar contrato com o órgão público contratante. Em nenhum momento a lei veda que parentes, seja do prefeito, seja dos vereadores ou mesmo de algum servidor, possam firmar contratos com o poder público. Ademais, especificamente em relação ao município de Mambuí, o fato é que a manutenção de tal dispositivo pode, de fato, trazer sérios prejuízos ao município, já que as possibilidades da contratação de pessoas ou bens podem se reduzir de tal forma que o poder público acaba tolhido em sua capacidade de contratar dentro de padrões mínimos de eficiência. Nesse sentido, a pretexto de proteger a probidade da administração, tal restrição acaba inviabilizando a busca pela proposta mais vantajosa para o poder público, que, junto com a igualdade de condições dos licitantes, são os dois princípios basilares que norteiam a exigência de licitação no âmbito do regime jurídico administrativo. Possibilidade do processo de dispensa de licitação para a contratação de imóvel. Possibilidade, termo aditivo. A locação de imóvel pelo poder público poderá ser realizada por dispensa de licitação ao amparo do inciso 10 do artigo 24 da Lei nº 8.066/93, desde que as características do imóvel atendam às finalidades precípuas da administração pública, que haja avaliação prévia e que o preço seja compatível com o valor de mercado. In verbis. Artigo 24. É dispensável a licitação. Inciso 10. Para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. O contrato de locação, em que o poder público seja locatário, encontra-se previsto no artigo 62, parágrafo 3º, inciso 1, da Lei nº 8.666/93, aplicando-se o disposto nos artigos 55 e 58 a 61 da referida lei e demais normas gerais no que couber, bem como serão aplicadas as regras de direito privado previstas na legislação sobre locação para fins não residenciais, isto é, Lei nº 8.245/91, alterada pela Lei nº 12.112/2009. Quanto à natureza jurídica do contrato de locação onde a administração pública figure como locatária, responde à indagação o artigo 62, parágrafo 3º, inciso 1 da Lei no. Parágrafo 3º. Aplique-se o disposto nos artigos 55, 58 a 61 desta lei e demais normas gerais no que couber. 1. Aos contratos de seguro de financiamento de locação em que o poder público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido predominantemente por norma de direito privado. Desse modo, percebe-se que os contratos de locação em que a administração pública figure como locatária reger-se-ão pelas normas de direito privado, caracterizando-se não como um contrato administrativo propriamente dito, mas como um contrato da administração, fazendo-se necessário, no entanto, deixar expresso que, nesses casos, as normas de direito privado aplicar-se-ão subsidiariamente. Feitas essas considerações, observamos ainda que a Lei nº 8.066 de 93, em seu artigo 62, parágrafo 3º, não determina que os contratos ali mencionados devam submeter-se ao disposto na norma geral contido no artigo 57, que cuida da fixação dos prazos de vigência dos contratos administrativos. Assim, nada impede, por exemplo, que a administração alugue imóvel por prazo superior ao exercício financeiro. Não obstante, tenha que observar o princípio geral que veda a celebração de contrato por prazo indeterminado. Sobre a matéria supra, há um importante precedente registrado na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, em que foi decidido ser regular a prorrogação do contrato de locação por um período não superior a 60 meses, aduzindo o eminente relator do feito de que, dessa maneira, não parece haver nenhum óbice legal às prorrogações sucessivas do referido contrato, conforme os prazos estabelecidos no artigo 57 da Lei 8.066/93, aplique-se aos contratos de locação por força do que dispõe o artigo 62, parágrafo 3º, inciso 1, da mesma lei,
uma vez que a lei permite a sua celebração através da dispensa do processo licitatório. Os requisitos legais de habilitação acerca de contratações administrativas não eximem o futuro contrato por dispensa de licitação na locação de imóvel de sua regularidade jurídica dos termos do artigo 27 a 31 da Lei nº 8.066 de 93. Entretanto, compulsando os autos, encontramos documentos pessoais dos locadores, CPF, prova de propriedade do imóvel proposta para locação. O procedimento licitatório será autorizado pelo titular do órgão ou entidade interessada, sendo devidamente justificada a dispensa de licitação pela seção encarregada de sua realização e ratificado pela autoridade competente conforme melhor doutrina, artigos 38 e 26 da Lei nº 8.066 de 93. Sendo assim, predispostos todos os requisitos da hipótese de dispensa de licitação para aluguel do imóvel, quais sejam único bem capaz de atender a demanda supramencionada, laudo de avaliação e preço condizente com o mercado, não há que se falar em irregularidades do certame. O atual imóvel já é locado pela Prefeitura Municipal há mais de 10 anos por dispensa de licitação, já que é o único imóvel que tem as características para abrigar a Secretaria de Saúde, bem como o preço cobrado é abaixo de mercado, conforme amplamente demonstrado no processo de dispensa, e não foi aumentado na quarta alteração contratual. Como mencionado, é perfeitamente possível o aluguel de imóvel de parente de prefeito, desde que este obedeça aos requisitos mencionados, não havendo ilegalidade pelo simples fato de existir relação de parentesco. Nesse sentido, colacionamos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Agravo em recurso especial número 526.221, relator ministro Og Fernandes, agravante Ministério Público do Estado de Santa Catarina, agravado Altamir José Paes, advogados Rodrigo Vargas dos Santos, Rui Samuel Espíndola, Paulo Afonso, agravado Eliane Coeler de Ávila, advogado Heitor José, Valdeci José Carvalho, Mauro Melo Vieira, agravado, Hermínio Cândido de Ávila, advogado, sem representação nos autos ínteres. Município de Otacílio Costa, decisão, vistos, etc. Trata-se de agravo à iniciativa do Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra a decisão que inadmitiu o recurso interposto com base na linha A do permissivo constitucional em oposição a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Local, assim emendado. Reexame necessário e apelação civil, ação civil pública, improbidade administrativa, contrato de locação, imóvel de parente de agente público, vedação, lei orgânica municipal, edifício com localização privilegiada para a instalação do conselho tutelar, ausência de outras salas comerciais disponíveis, ato improbo, não comprovado, mera irregularidade, falta de prova robusta de conluio ou dolo, inexistência de prejuízo ao erário, sentença improcedente, Ministério Público condenado a pagar honorários advocatícios, impossibilidade, salvo em caso de má-fé, recurso parcialmente provido. Por fim, dada a análise do tema, releva aqui registrar a jurisprudência do TCU relativa ao prazo de vigência do contrato de locação de imóvel. De acordo com o entendimento pacificado da Corte de Contas, tal prazo de vigência deve ser determinado no instrumento contratual, porém não se sujeita aos limites previstos no artigo 57 da Lei nº 8.066/93, por expressa dicção do artigo 62, parágrafo 3º, inciso 1º, que exclui dos contratos de locação a aplicação do artigo 57. Assim, irregularidade alguma haveria em um instrumento contratual que, tendo por locatário um órgão ou entidade da administração pública, previsse a vigência da locação de um imóvel pelo período de 60 meses ou mais, com possibilidade de renovação. Para a renovação contratual, entretanto, de acordo com o entendimento do TCU, seria sempre necessária a formalização de um termo aditivo, precedida de verificação da vantajosidade do contrato em confronto com outras opções disponíveis no mercado, dada a vedação geral do poder público de pactuar ajustes verbais, conforme foi realizado no aditivo feito no presente ano, nos termos do artigo 60, parágrafo único, da Lei nº 866/93.
Consulta. Duração dos contratos de locação de imóvel para administração pública. Conhecimento. Pelo disposto no artigo 62, parágrafo 3º, inciso 1º da Lei nº 866/93, não se aplica aos contratos de locação em que o poder público for locatário as restrições constantes no artigo 57 da lei. Não se aplica a possibilidade de ajustes verbais e prorrogações automáticas por prazo indeterminado, condições previstas no artigo 47 da Lei nº 8.245/91, tendo em vista que o parágrafo único do artigo 60 da Lei nº 8.066/93 aplicada a esses contratos, conforme dispõe o parágrafo 3º do artigo 62 da mesma lei, considera nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração. E 2. O interesse público, princípio basilar para o desempenho da administração pública, que visa atender aos interesses e necessidades da coletividade, impede a prorrogação desse contrato por prazo indeterminado. A vigência e prorrogação deve ser analisada caso a caso, sempre de acordo com a legislação que se lhe impõe e conforme os princípios que regem a administração pública, em especial quanto à verificação da vantajosidade da proposta em confronto com outras opções, nos termos do artigo 3º da Lei nº 866/93, TCU, Acordo número 1127/2009. Nesse sentido, também é a orientação normativa número 6, de 1º de abril de 2009, da Advocacia Geral da União. A vigência do contrato de locação de imóveis no qual a administração pública locatária rege-se pelo artigo 51 da Lei nº 8.245, de 91, não estando sujeito ao limite máximo de 60 meses, estipulado pelo inciso 2 do artigo 57 da Lei nº 866, de 93. Finalmente, ainda quanto à vigência do contrato de locação, ressalta-se que, como o prazo de vigência contratual não decorre de lei, e sim de decisão administrativa, essa decisão deve vir justificada nos autos da contratação, tendo em vista os princípios da motivação, da publicidade e da transparência, que norteiam a administração pública. Tais motivações estão respaldadas no termo aditivo do contrato de locação de imóvel para a Secretaria de Saúde, conforme pode-se notar nos documentos acostados. Conclusão. Diante do que foi exposto, alhures, faremos um breve resumo e as considerações. Há a possibilidade de contratação por dispensa de licitação de imóveis, desde que amplamente justificada a necessidade da administração e a exclusividade do imóvel, que haja avaliação prévia e, por fim, que o valor esteja compatível com o mercado. Em analogia à situação proposta na CPI, os 3 requisitos acima foram atendidos, principalmente no que tange ao imóvel estar com valor abaixo do mercado e no fato de haver procedimento de dispensa realizado de maneira correta. Importante frisar ainda que o imóvel atende satisfatoriamente às necessidades da administração, tanto é que vem sendo utilizado pelo município há cerca de 15 anos, sendo tal contratação respaldada por várias gestões. Foi realizado um aditivo no contrato de locação dos imóveis no ano de 2017, sendo que, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União, é completamente possível a realização de aditivos em contrato de locação de imóveis por dispensa de licitação, desde que precedida o estudo de vantagem para a administração pública que tal metodologia ocorra. Como já dito acima, é amplamente vantajoso para o município continuar com o aluguel dos imóveis, haja vista não ter em Bambuí outros imóveis com as mesmas características e com os mesmos preços. No ordenamento jurídico pátrio, é possível a contratação através de procedimentos licitatórios de parentes do gestor do município, desde que atendidos os princípios da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Importante frisar que a contratação em si não se deu na atual gestão, correndo somente o aditivo do contrato sem haver modificação dos valores cobrados a título de aluguel. A lei de licitação datada de 93 não impede a participação de parentes do gestor nos processos licitatórios. A súmula vinculante 3 do Supremo Tribunal Federal é clara ao aduzir na impossibilidade de nomeação a cargos que não são de gestão, assessoramento e direção de parentes do prefeito municipal, mas em nenhum momento ela aduz sobre a impossibilidade de contratação através de procedimento licitatório,
desde que respeitados os princípios constitucionais da administração pública. Por fim, restou claro e inequívoco que em momento algum houve qualquer tentativa do chefe do Executivo em interferir, manipular ou fraudar qualquer procedimento licitatório com o intuito de viabilizar o contrato em questão ou favorecer pessoa determinada. Também ficou claro que, ao respeitar as mesmas bases do contrato originário, sem que houvesse qualquer reajuste dos valores dos aluguéis, mantendo o preço definido em outra gestão, o interesse público foi devidamente respeitado. Pelos fatos e fundamentos expostos acima, concluímos pela legalidade do procedimento de termo aditivo do aluguel dos imóveis onde se localiza a Secretaria de Saúde do município de Bambuí. Não há afronta à Constituição e à Lei 866/93, Lei de Licitações e Contratos. Foram respeitados os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e economicidade, ao concluir que o aludido imóvel era o único capaz de atender a demanda da Secretaria de Saúde, bem como o valor que está sendo praticado é abaixo do valor de mercado. Por fim, pleiteamos a qualquer cidadão e aos novos vereadores de Bambuí que, se entenderem por ilegal o procedimento adotado, que auxiliem a encontrar um local com um valor compatível com o que é pago e que atenda a demanda da Secretaria de forma satisfatória. Pesquisa realizada mostra que, caso a Prefeitura alugue vários imóveis para atender a saúde, serão em pontos isolados da cidade e causariam um prejuízo ao erário, pois estariam pagando mais caro pelos aluguéis. Portanto, requer que seja lido este relatório de maneira apartada e que seja encaminhado ao Ministério Público conforme preceitua o artigo 119 do regimento interno desta Casa. É o relatório Mário Sérgio, assinado pelo vereador Mário Sérgio, presidente, e vereador Robson, membro da comissão. Não, presidente, eu como presidente da CPI, eu queria parabenizar a atitude do vereador Robson, até mesmo do vereador Magno de participar dessa CPI, que foi um trabalho tranquilo, deixar bem claro nessa casa, eu como presidente dessa CPI, pela primeira vez, não queria, era contra a minha vontade e fui ser presidente. É dizer que, devido a eu ser presidente da comissão, eu queria, e no artigo da lei, eu queria pedir à presidência da casa que, de forma tranquila e árdua, sabendo que o plenário é soberano, os vereadores é soberano a voto, e a gente pode reverter, pode se mudar, porque pelo entendimento da lei, minha e de outros juristas, fala que nosso regimento, onde se fala lá que não precisa de passar em plenário, fica em duas frases. Se é de valia, a presidente dessa casa, se fizesse concitar o plenário, porque no meu entendimento, 2 pareceres para o Ministério Público, eu acharia que o caminho não era certo. Se a presidente da casa, até mesmo algum cidadão quiser, no futuro próximo, entrar com representação contra essa casa, de ter encaminhado os dois relatórios, eu queria que Sua Excelência vê-se com o plenário, se o plenário concordasse, de mandar os 2 relatórios para aprovação do mesmo. Pela ordem, senhora presidente, eu queria manifestar como relator, primeiramente agradecer ao nosso senhor presidente, nosso secretário. Eu acho que foi muito bem colocado também as suas situações. Eu acho que isso sim é exercer o papel de vereadores, somos representantes do povo. Eu acho mais do que justo ter mais de uma opinião. E creio eu que o regimento interno dessa casa ele é muito claro quanto a isso, e é até uma situação diferenciada, porque só de ler aqui os 2 relatórios fica difícil para nós, para mim, que acompanhei o meu, eu sei que eu brigo por ele, mas para os demais vereadores, só de estar lendo aqui não dá para ter uma reação do que está certo e do que está errado. Como o próprio prefeito mesmo disse nessa casa, o correto é enviarmos para o nosso promotor, e desde já quero pedir Vossa Excelência para deixar liberado para qualquer vereador pegar tanto a cópia do relator, como também do secretário, do presidente, e enviarmos isso o mais rápido possível para ficar livre dessa situação. E eu tenho certeza que o nosso promotor, também o nosso juiz, vai fazer da maneira correta, da maneira que manda a lei. Obrigado, senhora presidente. Pela ordem, senhora presidente, amigos vereadores. Bom, senhora presidente, eu gostaria de, como secretário da comissão, de citar, no mandato passado, que devido aí
várias conturbações, eu era da base do atual prefeito na época e votei contra a atual gestão. Então gostaria que ficasse registrado em ata, porque ninguém jamais vai influenciar na minha decisão. Jamais. Então, se o prefeito ligou aqui, não é do meu conhecimento, e ninguém influencia na minha decisão. Acompanhei, vi os dois relatórios, tanto um acusando e o outro defendendo. Quem sou eu para analisar isso aqui e ver quem está certo e quem está errado? Cabe ao Ministério Público decidir quem está certo e quem está errado. Simplesmente acompanhei o parecer aí do advogado do vereador Mário Sérgio, li e acompanhei o relatório do vereador Mário Sérgio, presidente da comissão, por uma decisão minha, por achar que é o que está mais certo. Então, por isso eu acompanhei o parecer do vereador Mário Sérgio, depois que ele consultou o advogado dele. E também constando o meu advogado aí em Belo Horizonte também, tive mais uma decisão aí de ter feito a coisa certa. Então, deixar bem claro que ninguém influenciou na minha decisão. A minha decisão é minha. Não tem pressão, não tem nada. Decidi, está decidido, por mim mesmo. Então, gostaria de ficar bem claro, registrado em ata aí, meu professor. Essa decisão aí não foi influenciada por ninguém. E acompanhei o relatório do vereador Mário Sérgio, depois dele consultar o advogado dele e ter me apresentado, eu li todos os dois e achei por melhor acompanhar o relatório do presidente da comissão. Obrigado, senhor presidente. Informa ao plenário, em conformidade com o disposto no artigo 119 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, feita a leitura dos relatórios finais da CPI, informa ao plenário que os mesmos serão encaminhados ao membro do Ministério Público para as devidas providências. Consulta ao plenário quanto à concessão da cópia para os demais vereadores, caso queiram. O vereador que for contrário se manifeste. Então, o vereador que quiser a cópia dos relatórios, depois pode pegar com as meninas na secretaria. Pela ordem, senhor presidente, eu acho que foi sorteada aqui a comissão para investigar os membros da CPI. E eu acho que fica muito ruim para a gente, 3 membros, trazer 2 pareceres aqui. Eu acho que na próxima, tinha que vir um parecer feito pelos 3 membros. A gente está seguindo o regimento interno, viu, Lécio? Muito bem. Aí, os 2 vão ser encaminhados. Dando continuidade aos trabalhos, solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Ofício número 42, 2017, Bambuí, 31 de outubro de 2017. A Sua Excelência, senhora Regina Amâncio, presidente da Câmara Municipal de Bambuí, encaminhamento de arquivos de documentos. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos a Vossa Excelência e aos demais edis um DVD contendo os seguintes arquivos: empenhos pagos referentes ao mês de setembro de 2017, relação de empenhos pagos discriminados por data, balancetes, receita e despesas referentes a setembro de 2017. As correspondências foram essas. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias do expediente, obedecendo à ordem disposta no artigo 136 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Pela ordem, senhor presidente, professor. Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, a galeria. Quem está falando aqui é o vereador Robinho, o pessoal que nos assiste pela TV Bambuí e também amanhã nos Robson, eu acho que você... Aí das matérias do expediente. Guarda só mais um minutinho. Indicação número 145, pavimentação asfáltica. Indico com a máxima urgência a pavimentação asfáltica das ruas Pedro Elias Lasmar e o restante das ruas Olímpio Veloso e Amorés, no bairro Nossa Senhora de Fátima, e nosso município, vereador Luciano. Moção de congratulação e aplauso número 31.
Propõe a mesa diretora voto de congratulações e aplausos ao Dr. Dalmo Torres, cumprimentando-o e parabenizando pelos relevantes serviços prestados na área de advocacia em nosso município e região, pois ser advogado é viver o direito e para o direito, sempre imbuído do espírito de justiça, trabalhando a qualquer hora, sempre com dedicação e honestidade, conquistando e fidelizando o seu cliente. Edilson Santos. Projetos que irão receber esse parecer das comissões. Parecer conjunto dos membros das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Direitos, Redação, Humanos, Assistência Social, Bem-Estar Social e Segurança Pública, Educação, Saúde, Cultura e Desportos, Orçamento e Finanças Públicas ao projeto de resolução número 17 de 2017 da mesa diretora que autoriza a assinatura de convênio entre a Câmara Municipal de Bambuí, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campus Bambuí, visando a contratação de estagiários. Parecer conjunto favorável à tramitação. Parecer pelas mesmas constituições ao projeto de lei número 63, 2017, vereador Mário Sérgio, que obriga as instituições bancárias públicas ou privadas e as cooperativas de crédito localizadas no município de Bambuí a contratar vigilância armada para atuar 24 horas por dia, inclusive em finais de semana e feriados, e dar outras providências. Parecer conjunto favorável à tramitação. Passamos ao período das breves comunicações, ocasião que será concedida a palavra por 5 minutos a cada vereador, de acordo com o artigo 144 do Regimento Interno, a fim de que possa tecer seu pronunciamento pessoal, solicitando a palavra através da expressão pela ordem. Pela ordem, senhora presidente. Agora sim, né? Eu queria pedir desculpa aos colegas vereadores aí por ter atropelado aí a pauta da reunião. Bom, senhor presidente, eu queria só agradecer mais uma vez, né, ao deputado Luiz Tibé, que destinou aquela emenda ali da rua Goitacazes, finalzinho da rua Goiás e também da Lindolfo Chaves, não é isso? Então essa verba aí foi do deputado Luiz Tibé, e a pedido aí da vereadora Ana Cláudia, na época então foi vereadora na época, então essa verba aí foi de grande valia aí, não deu para asfaltar a rua Lindolfo Chaves toda, mas se Deus quiser, a gente já conversou com o Olívio e a gente vai estar aí atendendo também aquela região também que ficou sem asfaltar, complementando aí o restante da rua. E também, hoje, à tarde, eu pude observar ali que a FCA, né, estava arrumando ali a travessia da linha férrea ali, dá acesso ali à Rua do Comércio ali, estava bastante, eu não vi nas outras travessias ainda não, mas não sei se arrumou, não arrumou não, né? Então, não sei se vai arrumar também, né? E gostaria que, se não for consertada as outras travessias, que fizesse um ofício para a FCA pedindo aí que arrumasse também as outras travessias também da linha férrea, também que corta a cidade de Bambuí. Por hoje é só, vou deixar o resto da fala para o novo vereador Pedro. Pela ordem, senhora presidente, cumprimento a mesa, demais vereadores, pessoal que nos honra com a sua visita. Senhora presidente, hoje me deparei com uma situação um pouquinho constrangedor. Um cidadão me abordou na rua e me perguntou qual que era a função do vereador. Eu falei que era fiscalizar, né? Que nós somos eleitos para isso. Ele falou assim, mas engraçado, o site da prefeitura está de Deus de julho, a lei de acesso à informação. Como é que você está fiscalizando? Bom, eu expliquei para ele que está vindo os balancetes, está vindo tudo para cá, mas para nós é motivo de muita tristeza um prefeito que tanto prezava a divulgação dos atos e essa lei de acesso à informação está atrasada esse tanto, né? Então eu quero pedir à casa para que possamos encaminhar um pedido para o senhor prefeito, que ele possa colocar em dia o nosso site para mostrar que a nossa prefeitura tem transparência e dá publicidades aos atos. Então deve estar acontecendo alguma coisa. Se de repente esse cidadão estiver errado,
eu peço desculpa, mas me parece que realmente a lei de acesso à informação da nossa prefeitura realmente não está de forma correta. Vereador, se me permite uma parte, a gente também ia atentar para a nossa casa. Nós Sim. também estamos atrasados com a lei demais. Né? O nosso até setembro de 2017 sem dia. Ah, então porque o que eu olhei aqui hoje não estava não, o que eles falaram, não estava não. O pessoal já estava mexendo para colocar em dia. Então, é só assim, já aproveitando o gancho ali, a gente também ia atentar para esse problema aqui também, né? Tranquilo. Outra situação, senhor presidente, é pedir, Vossa Excelência, que possamos aí, às vezes, começar a colocar o meu projeto de lei em andamento, que é fazer as reuniões nos bairros. A gente quer pedir a ajuda de alguns vereadores para a gente levar alguma reunião lá no... Vou dar um exemplo lá no Nova Rodoviária, que o pessoal tanto clama por aquelas ruas. A gente vê o que realmente está precisando. Lá nos populares, aquela quadra lá que o pessoal está tendo que fazer vaquinha para adiantar aquele serviço lá. E é um projeto que eu coloquei com muita alegria nessa casa. Eu tenho esperança ainda que possamos ir aos bairros, fazer essa reunião e ver o que realmente está precisando naqueles bairros e ver como que está a atual administração. É uma situação que eu chamo a atenção para o bairro Nova Rodoviária. O pessoal está pedindo muito para que seja tomada aí atitudes o mais rápido possível, né? Os outros a gente já tem cobrado. Eu estou falando Nova Rodoviária porque hoje também o pessoal nos abordou e pediu para que possamos cobrar do senhor prefeito. Senhores vereadores, eu também me deparei com uma situação assim um pouco até constrangedora, porque o nosso senhor prefeito, juntamente com alguns dos seus secretários, nos enviou aqui para a Câmara Municipal, a pedido também da CPI, alguns papéis onde constam as assinaturas do senhor prefeito. Vou dar um exemplo. Ele enviou aqui para essa casa o 4º termo aditivo, onde ele faz o aditivo com seu pai para os aluguéis das salas lá do shopping. Me chamou a atenção duas situações. A primeira, porque ele colocou para trabalhar, na época, os seus secretariados no domingo. Ele escalou todo mundo no domingo, colocou todo mundo a trabalhar. Eu até dou os parabéns para ele. É difícil, eu acho que nunca teve na história de Bambuí alguém que conseguiu colocar o secretariado a trabalhar no domingo, dia 1º de janeiro. Mas a outra situação que me chamou a atenção foi a questão de... ele também nos enviou, senhores, um parecer jurídico, onde ele pedia para o atual procurador, o Bruno, para o Kleberson também, e se eu não me engano, para o Alessandro, que era secretário de saúde na época, um parecer. Eu pegando esses papéis, eu notei que já havia o carimbo de cada secretário. Além deles assinarem, senhores vereadores, eles já carimbaram. Aí eu falei, não, aí é demais. Ele colocar o povo para trabalhar no domingo até que dá certo, mas ele fazer em tempo recorde os carimbos é uma situação assim bastante constrangedora. Então, eu fui atrás de quem fez esses carimbos e novamente me surpreendi, porque, senhores vereadores, olha que situação. O parecer do senhor prefeito, juntamente com os assessores jurídicos, juntamente com o carimbo, ele foi dado dia 2 de janeiro, senhores vereadores. Sabe que dia que ele mandou fazer os carimbos? Dia 4 de janeiro. E sabe que dia que a gráfica emitiu a nota? Dia 18. Então, no mínimo, tem alguma coisa errada. Eu não quero acusar ninguém, mas fica aí essa situação. Quero pedir à senhora para que oficialize o senhor prefeito, juntamente com quem assinou nesses papéis aqui, porque eu tenho documentado em papel que os carimbos foram mandados fazer dia 4 de janeiro, senhores vereadores. Isso é sério. Isso é brincar de ser honesto. Vamos organizar isso, vamos pedir, vamos ver o que o senhor prefeito vai fazer. Está aqui os papéis nas minhas mãos. Vamos esperar a resposta dele para que depois possamos tomar alguma outra atitude. Mas vamos dar a ele, né, o privilégio de poder responder essa situação. Só para os vereadores entenderem. Pareceres dia 2 de janeiro. Os carimbos foi mandado fazer dia 4. E a gráfica emitiu a nota. Inclusive, a nota prova que os carimbos
foram recebidos no dia 18. Eu tenho a assinatura de quem recebeu os carimbos. Então, deixa aqui, quero pedir a todos os vereadores para assinarem comigo, para a gente mandar para lá, para ele informar o que aconteceu, como que ele voltou no tempo e conseguiu carimbar esses negócios do pai dele e também do assessor jurídico dia 2. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhora presidente, cumprimento a mesa diretora, meus colegas vereadores, a todos na galeria, pessoal da Rádio Cidade que está nos ouvindo nesse momento, a todos da TV Bambuí que nos assiste. Aqui é o vereador Anderson Miguel. Gostaria de começar a minha fala hoje pedindo desculpas a todos vocês que estão me assistindo nesse momento e também me ouvindo. Gostaria de pedir desculpas à população, aos vereadores, à mesa diretora, pedir desculpas ao vereador Mário Sérgio, o Serginho, porque eu realmente me exaltei aqui hoje, porque fiquei um pouco chateado por ter sido acusado de uma coisa que eu não fiz. Hoje, em momento algum, eu estive reunido de portas trancadas para olhar documento nenhum. Isso não aconteceu. O Fabinho, que é funcionário dessa casa, se quiser até usar a palavra aí para ele dizer se isso aconteceu. Em relação a outra coisa que eu acho que eu fui assim bem castigado, eu só queria deixar claro para todos aqui que eu não pedi para mudar a fala de nenhum vereador. Então, assim, eu pedi para mudar apenas a minha fala, que é um direito meu na ata, né? Então está aqui, foi mudado, e gostaria só de comunicar que muitas vezes aqui eu estou tomando umas pancadas sem necessidade. É isso que está acontecendo. Então está aí para todo mundo ver que realmente a única coisa que eu pedi aqui foi para mudar a minha fala, que é um direito meu. Mas já estou acostumado a levar pancada já, isso aí está normal. Bom, por hoje é só. Muito obrigado. Senhora presidente, pela ordem. Senhora presidente, senhores vereadores, o pessoal da TV Bambuí, o pessoal da Rádio Sucesso, na pessoa do Ronaldo, do Samuel, cumprimento as demais pessoas que fazem presença na galeria. Senhor presidente, eu até perdoo a fala do vereador Anderson, sei que realmente está indo para um caminho muito errado essa legislatura, o pessoal com o nervos à flor da pele, e eu acho certo vereadores tomar seu partido e tal, mas o meu partido é Bambuí. E o que for para ajudar Bambuí, eu sou a favor. E o que eu falo aqui nessa casa, está registrado, todo mundo pode ver o que eu estou falando. Desde que o vereador assume aqui, ele pega e fala cumprir o regimento da casa, a Constituição Federal, a lei orgânica do município. O juramento tem isso. Então, eu fico muito triste, sim, porque hora nenhuma, eu falei que foi eu que contratei o Carlos Magno. Isso fica até ruim diante o pessoal comentando, mas como é que você indicou? Quer deixar bem claro para os telespectadores, para as pessoas do bem, que esse foi um processo de envelopes, foi uma cotação de preços para ver qual profissional, advogado, faria o trabalho da CPI. Foi aberto. O doutor Adriano estava junto, o Machado, o Robson, o próprio Magno. Foi feito em envelope fechado e tinha 3 envelopes. E preço menor foi do Dr. Carlos Magno. Então, deixo bem clara essa situação e deixar bem claro também que no começo, quando surgiu essa CPI, eu conversei com vários vereadores dessa casa e falei, gente, nós temos 2 artifícios para matar uma rolinha. Uma seria um tiro de chumbim e o outro seria uma bola de canhão. E nós usamos a bola de canhão. Nós usamos. É o direito do vereador fiscalizar. Eu até falo, do começo eu tinha falado isso dessa situação. Falei, quem vai julgar isso é o Ministério Público, gente. Não é a casa, não. O Ministério Público que recebe para isso. Então o que adianta? Volta a falar. Nós gastamos dinheiro pagando advogado, valor X. Esse recurso poderia ter sido gastado em outras coisas para essa casa. Eu acho que não tinha necessidade. Qual que foi o caminho? É o caminho que eu cantei a pedra no princípio.
há 4 meses atrás, 3 meses atrás, que seria encaminhado ao Ministério Público. Então esse é o caminho. Todo mundo sabe da minha posição, é meu 3º mandato. Eu acredito que eu até não tenho muita experiência, mas porque foi reformado o próprio regimento da casa, que foi nos outros mandatos depois que eu saí. Só que eu quero deixar bem claro, nobre presidente, e para os novos vereadores, que existem várias infrações de ética dessa casa. E dentro dessas infrações das infrações de ética dessa casa, no artigo 13, está o seguinte: quando as normas de conduta nas reuniões de trabalho da Câmara Municipal, quando relacionamentos com os pares e com o público. Então nós temos que seguir o regimento. Utilizar do seu pronunciamento de palavra, expressão, em compatibilidade com dignidade do cargo. Desacatar, praticar ofensas físicas ou morais ou palavras injúrias aos seus pares. Nós não podemos deixar isso aqui virar TV Colosso, não. Eu até sempre elogiei a presidência dessa casa. Até propus para ela, falei, não, presidente, vamos fazer a lei para você vir ser presidente de novo, que é a primeira presidente da casa, sempre trouxe a ordem nessa casa. E de uns dias para cá você está vendo que está envolvendo problema de um funcionário que o prefeito ligou, problema de outro funcionário que não tem nada a ver de fazer a ata. Aí eu fico doído. Eu estava lá em Divinópolis hoje, está reunido aqui junto com o Fábio fazendo uma ata. Eu falei, para lá. Eu liguei para o Pedro e falei, Pedro, quem faz a ata lá? É a Hortência. E ela sempre fez. Agora, Sua Excelência, como a presidente da casa, eu deixo aí nas suas mãos. Eu queria uma resposta. A resposta é tão grave que eu tenho gravado o servidor Fábio falando que o Anderson Miguel e o vereador Magno fez ele fazer. Se vocês quiserem o áudio está gravado no meu celular. Não é meu feitio, mas se você mexer com as pessoas espertas, eu também sou esperto. Está gravado aqui o áudio no meu celular. Está gravado ele falando que os vereadores pediu ele, tá? Eu pediu ele, por isso que eu quero as palavras dele, que a Sua Excelência fala, que ele mesmo citou para mim, falou que o vereador Anderson e o vereador Magno, ele está aqui na minha frente, ele sabe disso, o vereador Anderson e o vereador Magno pediu para olhar o áudio ali para ajudar a fazer a ata da reunião, porque está aqui gravado, ele falou, está gravado. Então eu quero, e isso é um assunto administrativo da casa, eu queria que a senhora olhasse administrativamente, não politicamente. E para terminar meus dizer, eu queria já também deixar aqui que hoje, agora à noite, recebi uma ligação. A dona Ivone ela é mãe do nosso ex-presidente da Assembleia, ex-deputado estadual, Diniz Pinheiro. Ela acabou de falecer em Belo Horizonte. Deixar registrado aqui nessa casa, que essa casa fizesse um voto de profundo pesar e que mandasse a família do Diniz Pinheiro e do Toninho Pinheiro. E dentro da minha fala, finalizando o time de liderança, eu acho que a hora é o seguinte, eu até conversei com o Gustavo, o secretário, eu acho que é a hora da gente unir e a gente arrumar uma forma, Valdivino, da gente contratar também um oncologista para atender em Bambuí. Você está vendo aí que nós estamos com os 3 pacientes de problema de garganta, o tumulto que está, tem agenda, né, Valdivino, só para janeiro. Então, eu conversei com o Gustavo para a gente ver essa situação da gente contratar, presidente, um oncologista também que viesse aqui uma vez por semana, uma vez por mês, resolvia o problema. Então essa questão está ficando muito ruim, senhor presidente. Eu deixo na sua mão para você resolver. No mais, nosso muito obrigado. Pela ordem, presidente. Só um minutinho, Edilson. Não é de meu conhecimento, Mário Sérgio, mas eu vou dar oportunidade para o funcionário Fábio para poder, né, se defender. Caso queira, viu, Fábio? Vai do antes aí, ó. Ei. Bom, boa noite a todos. Infelizmente, ter que usar essa tribuna para essa situação é desagradável, mas em respeito a todos os vereadores, porque eu vou ter que responder ao meu amigo Mário Sérgio. O que acontece? Primeiramente, Mário Sérgio, eu quero te pedir desculpa se eu falei para você que o Magno e o Anderson foi ali para minha sala. Quem foi ali para minha sala para me pedir para me prestar um serviço foi o Magno Terence, vereador. Me pediu, eu peguei o fone de ouvido da Hortência, onde é a função dela, porque na parte da manhã, meu serviço
eu tenho que fazer o serviço para atender a todos vocês. O que vocês me pedem, eu tento fazer com maior presteza, com maior prazer, porque eu tenho muito orgulho de estar trabalhando nesse poder legislativo, nesta casa da gestão da excelentíssima Regina. Fico muito feliz por isso. E também de ter amizade com todos vocês. Então eu quero te pedir desculpa, Mário Sérgio, se eu te falei o nome do Anderson Miguel. Na realidade, o Anderson Miguel não estava, e quem estava era o Magno Terence. Ele me pediu, aí eu transcrevi toda a conversa que está gravado pela TV Bambuí, está gravado, e eu fiz o download, eu fiz o vídeo, está baixado e está ali gravado. Aí o que acontece? Só para finalizar, a minha função é trabalhar para vocês. O Magno Terence me pediu um serviço. Se eu não faço esse serviço para ele, infelizmente ia ficar uma situação muito difícil. Senhora presidente, só para o Fábio explicar. Fábio, você fez alguma ata? Não, eu não fiz nenhuma ata. É direito meu como relator. Ele pediu para me... O Magno está comentando, ele pediu para me... Não existe ata. Descrever. Hã? Não existe ata. Senhora presidente, eu estarei encaminhando amanhã, só para o pessoal entender, um pedido direto para o nosso juiz, para que possa examinar com mais cautela todos os dois relatórios. E vou pedir também a quebra de sigilo telefônico para ver se o prefeito ligou ou não ligou aqui. E vou mandar a filmagem da Câmara, onde o prefeito liga aqui e fala que realmente pediu a servidora Graciela, inclusive a senhora estava presente, se ia ser papel ou não timbrado. É só isso. Ninguém fez ata. É um direito meu encaminhar isso para o nosso promotor e até mesmo para o nosso juiz. Eu quero parabenizar o servidor Fábio, porque ele fez uma coisa a meu pedido e de direito meu fazer esse encaminhamento. Obrigado, senhor presidente. Então está esclarecido. Eu queria ter aceito as colocações e dizer novamente, ele até tinha me falado, e dizer para o nobre vereador Magno que não foi ata de CPI, não. Ele estava olhando com você ali a ata da reunião, onde teve esse problema. A ata da reunião que foi ouvida. Não tem nada de CPI, então não coloca. Mas a ata que foi apresentada foi pela Hortência, não foi, Hortência? Não, depois que a Hortência que faz, mas a ata foi partido, foi dali. O Fábio não fez ata. É isso que eu quero. Resumindo, para concluir, não adiantou, ele está desviando o assunto de CPI. Não é CPI, não. Eu estou falando que a função de fazer ata, ela nunca negou de fazer, é a Hortência. Então, por que hoje o Magno pediu, até ele falou que está gravado que é ele, já me pediu desculpa se falou, às vezes ele falou seu nome, está aqui registrado. Então, eu vou desconsiderar, só deixar registrado, para deixar para o vereador Magno, que não foi CPI, não. Você foi reunir com ele para ver da ata da reunião passada. Da ata da reunião passada. É isso que eu estou deixando colocar. Eu quero que a senhora tome uma providência, porque o que acontece? O coitado, tadinho, ele está aí, ele é funcionário mesmo. Um chega, pede, outro chega e pede, mas de repente vai fazer uma coisa que não pode ser feita. Presidente, já lembrando... É só isso que eu deixar. Eu quero que você respeitado a minha Constituição. Ô, vereador Anderson, então, se ele realmente falou comigo, está registrado aqui, mas você viu que ele veio, ele teve a honradez e a simplidez de vir cá, e falar que você não está, você vai me desculpar, porque ele tinha falado, eu tinha que trazer a público. Agora o vereador Magno que me desculpe. Quem faz ata nessa casa é a servidora Hortência. Só colocação para a gente encerrar. Só para encerrar, lembrando que a senhora autorizou a servidora Hortência ou o servidor Fábio transcrever toda a reunião passada na íntegra para mim. É outra coisa que eu vou precisar. Daqui a pouquinho vai achar que eu estou fazendo a outra ata também. Você está falando de bagunça do lado. Então vamos prosseguir. Mais alguém quer usar a palavra? Presidente Regina, toda aí, o pessoal dos vereadores, né? E o pessoal. É o seguinte, eu quero falar porque o Magno Terence falou sobre lá a nova Bambuí, a nova rodoviária, né? E eu tenho um ofício aqui que eu pedi para fazer aqui na Câmara, né? O Fabinho, muito ansioso, fez o ofício para mim, juntamente com a Graciele, e eu levei ao secretário de obras, o Haroldo. Está aqui, está assinado por ele, né? Então a gente fala com o pessoal lá da nova rodoviária, que se Deus quiser em breve aí, né? Estarão asfaltando a pavimentação asfáltica do bairro Nova Rodoviária. A gente fica feliz. Então, mais uma vez, agradecer ao secretário Haroldo, né, secretário de obras.
Também gostaria também de falar sobre também ali associações, né, associações, porque aqui associações dos produtores rurais, né, de açudinhos, o pessoal também lá das Três Barras, Sapé, Coqueiro e Mata, né? A gente fica feliz porque recebi hoje também aqui um documento, né, que é o seguinte, a gente lutando muito, né, Luciano? Lutamos e estamos conseguindo, né? Devagarinho aí vamos conseguir sobre também lá a associação lá de Três Barras, né? Que a gente fica feliz. Sapé, Coqueiro e Mata, né? Foi entregue na prefeitura. E também hoje recebi também aqui que o nosso amigo o Valmir já esteve na prefeitura hoje, já assinando o documento também que vai dar continuidade lá, se Deus quiser, a associação lá também das posses, né? Associação das posses. A gente fica feliz também lá com o Valmir e todo o pessoal das posses. A gente fica feliz porque realmente não pode parar, né? A gente ficou sabendo, a gente fica triste porque lá na Ponte Alta já fecharam lá a associação, né? A gente fica triste, né? Mas a gente fica feliz também que o pessoal lá do Campo Alegre também, né? Já reabriram lá a associação, então a gente fica muito contente. E a gente pede, né, encarecidamente, todo o pessoal da prefeitura, o pessoal das associações aí das comunidades rurais, que não deixe, gente, não deixe fechar aí, viu? Porque é muito importante essa associação da agricultura familiar, né, de pequenos produtores rurais. Também eu estava conversando com a Luciana ali, a gente fica mais uma vez também muito feliz, rapidinho aqui, sobre a merenda escolar, tá? Como diz, ela me falou ali que tá ok, então a gente fica muito também feliz saber que a merenda escolar tá em dia, tá legal. Um abraço a todos, o pessoal da TV Bambuí, o pessoal da Rádio Cidade, e a todos os ouvintes. Um abraço. Boa noite a todos, nobres colegas, pessoal da galeria. Graças a Deus, nosso papel como Poder Legislativo quanto à CPI termina hoje, né? Espero que todos os colegas seja matéria vencida, que agora vai para a mão do Ministério Público, que é o único que tem o poder de julgar, né? O nosso papel, quanto foi fiscalizar, a gente já fez o nosso papel, agora o julgamento cabe ao Ministério Público, né? E minha intenção nunca foi prejudicar a gestão do prefeito Olívio, né? Que foge dos meus objetivos quanto vereadora, pois entrei com outros propósitos, e nunca foi prejudicar ninguém, nem ele, nenhum vereador, né? Porque meu propósito é representar a população, lutar pela população e continuar fiscalizando, cumprindo a lei orgânica e o regimento interno que a gente tem que cumprir. Tá? E eu creio que muitos eleitores meus foram eleitores dele também, e vice-versa, né? Eu acho que o nosso propósito aqui é diferente, vamos seguir em frente. Que eu creio que ele também está com muitos propósitos aí do concurso público, a gente vai estar fiscalizando cada coisa, e vamos seguir em frente. Né? E queria que, eu achei que o Gustavo ia estar presente, queria que ele olhasse com carinho quanto o estoque de medicação do centro odontológico, porque hoje eu fui procurada, fui parada na rua, a pessoa não foi atendida no centro odontológico por falta de anestesia. E me informaram que nos PSFs também não tem, né? Já que está fazendo um investimento maior, queria que ela olhasse com carinho aí quanto ao estoque do centro odontológico e os outros PSFs. E é só isso. Passamos agora à ordem do dia, ocasião que serão colocadas em discussão e votação as proposições em pauta. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das proposições para serem colocadas em discussão e votação. Indicação número 145, pavimentação asfáltica, vereador Luciano. Moção de congratulação e aplauso, número 31, vereador Edilson, para Dr. Dalmo Torres. Neste momento, coloco em discussão e votação as proposições apresentadas. O vereador for contrário, que se manifeste. As proposições estão aprovadas. Segundo turno, discussão e votação. Projeto de lei número 059/2017 do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2018. O vereador que for contrário, que se manifeste. Projeto de lei número 059/2017 está aprovado.
Projeto de Lei 060/2017 do Executivo, que autoriza a concessão de subvenção social, contribuição e auxílio financeiro no exercício 2018 a organizações da sociedade civil que especifica. Vereador que for contrário, que se manifeste. Projeto de Lei 060/2017 está aprovado. Senhores vereadores, não havendo nada mais a tratar, assim como iniciei os trabalhos, encerro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham todos uma boa noite.